Quando eu vi o trailer de Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, eu fiquei surpreso porque tinham colocado o Namor como sendo Maia ou Azteca. E aproveitando isso, por que não falar sobre os deuses, o submundo e os céus que têm relação com Talocan e com o Namor? Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Pelo que eu vi, o Namor vai ser Maia e Azteca, os dois juntos. E por que eu tô falando isso? Porque no trailer, claramente, um cara fala sobre o Kukulkan, que é um deus Maia. Porém, pelo que eu vi, a cidade do Namor vai se chamar Talocan. E ela é uma cidade azteca, e não maia. Então o que a Marvel vai fazer é provavelmente o que outras séries e filmes fazem quando abordam essas mitologias, que é juntar as duas. Um outro exemplo de uma série que faz isso também é Maia e os Três Guerreiros, que inclusive para quem curte animação e essas mitologias, eu aconselho bastante dar uma chance. Dito isso, vamos começar falando sobre mitologia azteca. A origem dos aztecas é tão complicada de explicar tanto mitologicamente quanto historicamente. Já falei sobre isso de uma maneira mais detalhada em um outro vídeo aqui do canal, que é mais antigo, que eu vou estar deixando aí pra vocês. Aqui eu vou tentar dar uma resumida. Bem, ninguém sabe exatamente de onde que vieram os aztecas, se eles eram nativos das Américas ou eles vieram pra cá. A teoria mais aceita é que eles eram descendentes dos mongóis e vieram para as Américas através do Estreito de Bering. Bem, mas isso é o que falam sobre eles. Para os aztecas mesmo, a explicação é outra. Segundo os próprios aztecas, eles vieram de um lugar misterioso chamado Tamuancan. Ai, mas Amy, o nome do lugar não era Talocan? Calma aí que tem vários paraísos. Esse Tamuancan podia ser um local imaginário ou um local específico das Américas, mas ninguém sabe exatamente aonde ficaria. Os aztecas faziam parte do povo na rua que ficava no extremo norte do México. E para chegar mais perto da América Central, eles tiveram que fazer uma viagem, ou melhor, uma jornada que foi liderada por um deus, o Huitzilopochtli. Como eu disse, os aztecas tinham vários paraísos, talvez o principal deles seja Tamuancan, que era onde os deuses ficavam. E esses deuses eram filhos de uma divindade suprema, que se chamava Ometeotl, que traduzindo seria o Senhor da Dualidade. Esse ser podia se dividir em outros dois deuses, que eram Ometecutli e Omecihuatl. Uma coisa curiosa sobre esse lugar é que tinha uma árvore nele que se chamava Xochitricacan, que basicamente era uma árvore cósmica que funciona como várias outras árvores de várias outras mitologias, como por exemplo a Yggdrasil. Bem, um certo dia os deuses cortaram um ramo dessa árvore por conta própria, o que acabou fazendo com que ela rachasse. Com isso, os deuses foram expulsos do paraíso e obrigados a viver na Terra e no submundo. Mas esse era um dos vários paraísos, que eram divididos de acordo com os pontos cardeais da Terra. Por exemplo, Tamuancan, que seria o principal, ficava no centro. No norte ficava um outro paraíso, que era governado por Tezcatlipoca, que era um deus azteca da noite. Mas a região também podia ser governada pelo deus da morte, o Mecantecutli. O paraíso do oeste se chamava Sincalco, que quer dizer Casa do Milho, e era ligada com o deus Quetzalcoatl, a serpente emplumada. O leste, região que era cuidada por Xepitotec, que era o deus da fertilidade, tem o paraíso chamado Tonaltiucan, que tem esse nome em referência ao deus que cuida dele, que é o Tonaltiu, que era o deus do quinto sol e a última era azteca. Nesse paraíso ficavam os melhores guerreiros, meio parecido com Valhalla, da mitologia nórdica, que tem os vikings. Bem, e finalmente chegamos à última região, que é o sul, que é cuidado pelo Huitzilopochtli. O paraíso dela é o Tlalocan, ou também chamado de Talocan, que é o paraíso escolhido como nome para a cidade ou país do Namor. Esse paraíso é regido pelo deus Tlaloc, que é o deus da chuva. O submundo azteca, que em geral é chamado de Mictlan por causa do nome do deus do submundo, é dividido em 9 partes, e cada uma delas tem um nome diferente. O primeiro se chama Panuaya, e significa onde passa o rio, e ficaria sobre a superfície da terra. Nesse local fica um rio onde o morto deveria atravessar com a ajuda de um cachorro. Esse cachorro normalmente pertenceu ao morto em vida e foi sacrificado para ajudá-lo. O segundo é o Tepectli Monanamictlan, ou também chamado de lugar onde as montanhas se chocam. Era um local onde dois rochedos ficavam se batendo, seria tipo uma porta para entrar no Mictlan. O terceiro é o Itzpetl, ou Montanha das Navalhas. Como o próprio nome diz, era uma montanha que parecia ser feita de navalhas, onde o morto teria que escalar até chegar às profundezas. Eu sei que parece meio confuso escalar e profundezas,
Mas isso porque o Mictlan era todo invertido. O quarto é o Itzekayan, ou também chamado de lugar de vento da obsidiana. Isso porque ao chegar no topo da montanha, teria que se enfrentar um vento tão gelado que era feito de lâminas de obsidiana. O quinto é o Paniekatlakayan, ou também chamado de lugar onde os corpos flutuam como bandeiras. Nesse local, os corpos ficam voando pelos ares de um lado para o outro, e quando eles chegam perto de sair desse mundo, bate um outro vento que traz eles de volta. O sexto é o Tamimi Naloyan, ou local do flechamento. Todas as flechas perdidas em batalhas são usadas por um arqueiro misterioso nesse mundo, que atira elas contra os mortos. O sétimo é o Telkoyol Kualoya, ou também chamado de onde as feras devoram corações. Nesse mundo fica um jaguar, um crocodilo, ou um coiote, dependendo da versão, que sempre tenta devorar o coração de quem chega ali. Por isso que o morto tem que ser enterrado segurando uma pedra de jade, para que ele possa tentar atingir o coração da besta. O penúltimo mundo é o Smictlan Aposhikaloka, ou traduzindo seria onde se perde a visão no caminho da névoa. Nesse local a alma mergulha em um tipo de lago que tem 9 correntes, e cai em um sono profundo. E o último deles é o Shiknalmictlan, ou nono submundo, e aqui é onde fica o Mekantekutli e a sua esposa vigiando as almas. Eu não vou falar muito sobre mitologia maia aqui, porque eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal, onde eu falo sobre a origem do mundo deles e sobre vários deuses. Aqui eu só vou dar uma resumida, ok? Mas os 2 vídeos vão estar aparecendo aí pra vocês. Sobre a origem do mundo, tudo teria sido criado pelos deuses, e entre eles estava o Kukulkan, que era o serpente emplumada, que é bem parecido com o Quetzalcoatl dos astecas. E se eu não me engano, outro deus que também estava no meio dessa criação é o Huracan, que era o deus de uma perna só. Eles criaram tudo a partir do poder das palavras. Logo após eles começaram a criar os humanos. Tentaram criar eles através do barro, mas não deu certo. Tentaram madeira e até que deu. Porém esses seres que foram criados esqueceram dos deuses, então o Huracan teve que fazer uma tempestade de lava para acabar com todos eles. E só foi dar certo a criação dos humanos quando usaram o milho. Só que assim, essa é a versão do Popol Vuh, que seria a principal fonte das histórias maias, mas tem outras versões também, como as dos templos. Em um desses diz que o mundo foi criado e destruído várias vezes, até chegar no que está hoje. Em uma dessas vezes apareceu o primeiro deus, que era o Junyenal, que era o deus do milho. Esse deus fincou no centro do universo uma árvore chamada Wakachan, ou também chamada de Ceiba ou Itiché. O céu, a terra e o submundo são ligados por essa árvore e são divididos em 4 partes cada um deles, assim como a divisão asteca. E nesses mundos tem algumas criaturas que são bem interessantes. Por exemplo, a terra aparece sobre a forma de um crocodilo, de um tubarão ou de uma tartaruga. E ainda falando sobre a terra, nela teria algumas cavernas que dão acesso às águas negras, onde tem uma serpente chamada Sakabati Chapaati, ou traduzindo, serpente de ossos brancos. E cada parte do submundo é sustentado por um gigante mítico chamado Bakabi. Sobre os deuses maias, eu vou falar sobre aqueles que talvez sejam os principais. Por exemplo, o Kukulkan, que como eu disse é muito parecido com o Quetzalcoatl, mas ainda assim ele é muito mais benevolente do que o seu irmão asteca. Sendo uma serpente gigante e emplumada, alguns dizem que o Quetzalcoatl, após ter perdido o seu reino, foi em direção aos maias e acabou se tornando o Kukulkan. Mas na realidade esse deus serpente emplumada é muito presente em vários povos da região. Outro deus também é o Itzaná, que talvez seja o principal dos deuses, é o senhor do céu. E também tem o Aput, que é o deus maligno do submundo, ficando no último e pior nível deles. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!